Olá, sejam muito bem-vindos ao Pô de Graça. Eu sou o Marcos Matos. Eu sou a Vanessa Matos. Bom, é muito importante que você saiba o que vai rolar por aqui, porque ao longo do tempo já estava meditando em trazer esse conteúdo, compartilhar sobre a mensagem do Evangelho da Graça de forma diferente. E uma maneira como eu encontrei junto com a minha esposa, né, Vanessa, foi trazer o Pô de Graça. Então aqui nós vamos bater papos e aí você já pode colocar aqui no comentário o conteúdo que você deseja que a gente compartilhe por aqui. Eles queriam dizer isso em outras palavras, né? E aí Deus vai e dá os 10 mandamentos, que se torna a presente verdade para aquele momento, ok? Então passa-se aí o conhecimento do bem e do mal, e agora a presente verdade, o que estaria sendo pregado, seria cumprir os 10 mandamentos. E aí os profetas, né, a lei foi estabelecida, e as pessoas que não cumpriam a lei morreriam ali, né, pagariam toda a demanda, né, no caso. E passa-se um tempo, um bom período de anos, e aí vem então a presente verdade, que é Cristo, que é Jesus. E eu percebo que a igreja, muitas pessoas estão presas ainda em viver um relacionamento com Deus baseado na justiça própria, baseado no quanto que ele é bom. Ou seja, ele não quer se relacionar com Deus baseado no amor de Deus. Deus ama, eu também amo. Quantas pessoas você ouve por aí falando assim, eu amo a Deus, e bate forte no peito em dizer isso? É verdade ou não é? Com certeza. Né? As pessoas falam, eu acredito assim, que a pessoa lá pode falar que ela ama a Deus, mas desde que ela tenha a revelação do quanto que ela é amada. Porque senão é apenas uma... que falta muito, essa revelação, né? Exatamente. Então você conversa com as pessoas, elas têm essa dificuldade de entender o quanto que elas são amadas. E qual a parte do homem na nova aliança? A parte do homem na nova aliança, né, dando continuidade a esse assunto, é apenas crer, é não fazer nada, é desfrutar dessa obra consumada. A obra está feita. Se o homem ele tenta fazer alguma coisa, logo ele perde o favor. Por quê? Só é favor se for imerecido. Ou seja, o apóstolo Paulo fala o seguinte: para quem trabalha, né, o salário ele não é considerado como um favor, e sim como uma paga. Você trabalhou, você quer receber. Mas o que é graça? É você não ter trabalhado nada e ter chegado no final do dia e falar pro seu patrão, eu vim aqui receber. Isso é graça. E o apóstolo Paulo fala isso. Ou seja, graça é para quem não merece. E antes de você me falar isso aí, eu não estou dizendo que as pessoas não devam trabalhar. Olha, todo mundo precisa trabalhar sim. Mas quando no aspecto que o Paulo está falando, é sobre a vida cristã. E também aponta também para algumas coisas de esforço próprio nosso, né? Então, você quer uma promoção no seu trabalho, você pode depender de Deus, como você pode depender de você. Que é no meu esforço. Que é no seu esforço, no seu merecimento, no seu jeitinho. Você quer a promoção, e Deus sabe que você quer a promoção, mas aí você passa a confiar no quanto que você é boa. E aí você vem aí puxar o saco do patrão, né, da sua chefe, algum supervisor, fazer, como que eu posso dizer, joguinhos. E assim, você pode conquistar a promoção? Sim ou não? Claro. Sim, mas você nunca vai poder falar assim, eu conquistei aquilo. De maneira alguma, né? Então, a gente tem que saber entender que essa presente verdade, que é o Evangelho da Graça, ela te dá toda a força, ela te dá toda a sabedoria, ela te dá toda a munição contra, né, o inferno, contra tudo aquilo que se levanta contra a sua vida. Então, o Evangelho da Graça, eu falo para todas as pessoas, hoje, é necessário que você tenha a revelação. Quanto mais você se alimenta de conteúdos que falam sobre a graça, mais você vai crescer nessa experiência. Amém? Amém. É que nem eu percebo que às vezes as pessoas falam assim, eu estou na graça. Acaba virando uma frase de efeito. E por que você acha que as pessoas falam isso? Porque assim, quando as pessoas, assim, eu não quero generalizar aqui, mas falar que você está na graça pode se tornar, como você falou aí, né, uma palavra de efeito. Porque eu acredito assim,
Porque você ouviu, não significa que aquilo entrou como uma revelação na sua vida. Então, é necessário que haja revelação. No entanto, as pessoas elas falam assim, eu estou na graça. Mas como que eu vou medir se uma pessoa ela está vivendo na graça? Eu vou medir pelo fruto. E que fruto é esse? É o fruto da graça, é o fruto do Espírito. Então, muitas pessoas elas falam que estão na graça, mas elas vivem uma vida de derrota. Então elas vivem debaixo de culpa, vivem debaixo de medo, vivem debaixo de estresse, vivem debaixo de desânimo, depressão, que mais? Vícios, compulsividades. Ela não está na graça, ela está... É um ensino errado, na verdade, que ela está vivendo. E aí ela vive uma vida de derrota. Mas a graça, ela, como eu falei, ela é um antídoto. Ela é a força que vai fazer com que você tenha vitória. O apóstolo Paulo ele fala o seguinte, que a força do pecado é a lei e não a graça. Então, ou seja, a força do pecado, olha a implicação. A força do pecado é a lei. Ou seja, quanto mais lei, mais pecado, mais morte. O contrário também é verdade. Quanto mais graça, mais vitória. Poderíamos usar assim, verdade ou não é? Com certeza. Né? Então, nós temos que tomar cuidado, porque pode se tornar palavras de efeito. É só uma palavra de efeito. E quem ouve isso até assusta, fala, viver na graça é isso? Então eu não quero. E muitas pessoas rejeitam a graça por causa disso. Eu não sei se fez sentido para você, né, para a audiência, se vocês entenderam aí. Acaba achando que é igual falam, né, que já escutei bastante. É o evangelho da porta larga, né? Que acaba não entendendo, porque é tudo muito fácil e, na verdade, não é tão fácil assim, né? Algumas pessoas, elas falam assim, o evangelho, né, é difícil, não é tão simples. Olha, eu resumiria assim, o evangelho, ele não é difícil, ele não é complicado, eu diria que o evangelho, ele é impossível de ser seguido. Porque ele só pode ser seguido, ele só pode ser feito e executado através da pessoa de Jesus. Quanto mais a pessoa de Jesus você tem, mais você vive o evangelho. Ou seja, você jamais vai conseguir viver o evangelho no esforço próprio, no seu intelecto, no seu natural. Haja vista que tem muitas pessoas que são muito estudiosas, pessoas inteligentíssimas, pessoas assim com, sabe, o intelecto sem precedentes, mas não conseguem desfrutar dessa graça de Deus. Por quê? Porque querem entender Deus, querem desvendar a mente de Deus. Homem algum, né, pode fazer isso, entender, né, o Criador, como assim? Então, ou seja, quando você vai se relacionando com Deus pelo fruto, voltando lá no começo, do conhecimento do bem e do mal, a tendência é que você vai ficar uma pessoa completamente natural. Isso pode? Isso não pode? Isso é de Deus? Isso não é de Deus? Você vai ficar sempre nisso. E Deus não quer que eu e você, né, tenham um relacionamento com Ele de demanda, de se pode ou não pode. Na verdade, eu diria, isso me atrai, isso me aproxima mais de Deus ou me afasta de Deus? A pergunta, na verdade, seria essa, né? Então, quando eu vejo uma pessoa vivendo uma vida de derrota e ela fala que ela está na graça, eu não exorto falando que ela não está na graça. Nem falo isso, mas eu percebo, eu falo, olha, essa pessoa ela não está vivendo a totalidade daquilo que Deus tem para ela. Não está, é uma vida de derrota. Então não tem... Falta a revelação. Falta a revelação. E aí que você falou tudo. Só é possível se você tiver revelação. E revelação, Vanessa, não é uma coisa assim que você busca isso de forma natural. É a intimidade. Eu diria mais. Eu diria que é o seguinte, Deus, ele só responde para mim um grupo de pessoas que são os sinceros. O que é o sincero? O sincero é quando você fala, Senhor, eu queria entendê-lo, eu queria entender melhor, né, a sua pessoa, eu queria entender melhor o seu ensino, eu queria entender melhor o teu propósito, aquilo que o Senhor tem para mim. Não dou conta, não entendo nada, estou aqui, me usa, mas não sei. Exatamente. Por quê? Se você for olhar a história da Bíblia, né, cada personagem ali, mas eu não falo histórico, mas cada pessoa que Deus usou, ela tinha
uma convicção e muito clara daquilo que ela queria fazer, daquilo que ela queria executar. E se você for olhar, a maior parte, se não falar quase todas, elas tinham uma convicção e estava errada na convicção delas. Se você pegar o exemplo do apóstolo Paulo, ele estava servindo a Deus. Ele estava fazendo a vontade de Deus. Ou seja, ele estava perseguindo a igreja. Ele nem se deu conta disso, mas ele achava que no intelecto dele, por ele ter crescido ali aos pés de Gamaliel, ele estava fazendo a obra de Deus. Aí você vê ele perseguindo a igreja. Quem aparece no meio do caminho para ele? Jesus. Jesus no meio do caminho aparece para ele e fala: Saulo, Saulo. Aí ele: quem é o Senhor que eu estou perseguindo, né? E o Senhor fala: eu sou Jesus, a igreja, a quem você está perseguindo. E aí ele cai ali em terra e aí fica cego. Durante aquele período ali, durante 3 dias ficou cego ali e sem rumo, sem norte. E o Senhor fala para ele: ó, você vai numa casa chamada direita ali, vai chegar um homem chamado Ananias, que ele vai orar por você. E Deus dá todas as direções para ele. Ou seja, ele estava num propósito errado de vida. E na cabeça dele ele estava certo. Fazendo a vontade de Deus. Pra você ver, né? Que às vezes a gente pensa que tá fazendo e Deus sabe da sinceridade, né? E naquele momento, Deus aparece pra Ananias também. Olha que coisa maluca. Aí Deus aparece pra Ananias. E aí Ananias tá lá fugindo porque o apóstolo... Tinha medo, né? Exatamente. Por causa da fama que ele tinha na época. Isso, porque o apóstolo Paulo, ele era Saulo, ele era conhecido naquela época. E aí ele vem trazendo todo um histórico de, né, negativo contra a igreja. E aí Ananias está ali fugindo junto com a igreja e de repente Deus aparece para Ananias. Fala: Ananias, é o seguinte, você vai numa rua chamada direita e lá vai ter um homem chamado Saulo. Você vai orar por ele porque ele vai voltar a enxergar. Agora imagine Ananias, né? O que eu acho fantástico é a intimidade desses irmãos. Ananias fala assim: não, senhor, o senhor não conhece a fama dele? O senhor não sabe do que esse cara é capaz? Ele tá matando a igreja. E aí... Não, pensou hoje, falar assim: não, Deus, eu não vou não, pode parar. É o próprio Deus falando com ele, né? Não era um anjo como as pessoas, né, gostam, falam por aí. Era Vai lá, homem, vai lá orar. Né? E aí Ananias, ele tão convencido por Deus, porque aí Deus fala pra ele que ele seria muito útil ali pro ministério e, né, o chama. E no desafio, ele vai pro desafio. E quando ele chega na casa, eu acho fantástico também a maneira como ele chega assim: irmão Saulo, ele chega chamando de irmão. E aí o Saulo fala: Ananias, né, irmão Ananias. E aí então Ananias impõe as mãos sobre ele. E ali naquele momento ele retoma, né, a visão ali. E é interessante que a primeira pessoa que o apóstolo Paulo, né, que agora era Saulo, vira Paulo, que ele viu, que eu acho que é fantástico, foi o Ananias. E o Ananias, ele tem um significado poderoso, né, que todos os nomes na Bíblia têm um significado, e o significado do nome Ananias, fala aí qual que é. A graça de Deus. Exatamente. Então, aí você percebe que a primeira pessoa que o apóstolo Paulo ele viu foi o Ananias, que significa a graça de Deus. Então, olha que coisa doida, né? Então, Deus, ele pega e transforma tudo que o apóstolo Paulo estava vivendo, que outra hora era uma presente verdade, porque ele cresceu aos pés de Gamaliel, e agora a presente verdade é a graça. Ele viu a graça, ou seja, ele ficou cego para a lei e agora ele retoma a visão para a graça de Deus. Isso é fantástico. E aí ele passa a pregar e anunciar o evangelho da graça. Tanto é que ele escreveu 60% do Novo Testamento falando, enfatizando sobre a justificação pela fé, pela graça de Deus. Isso é alguém que viu a graça, né? Então até ele fala, né, trabalhei muito mais do que os outros, mas não eu, mas a graça através de mim. Aí ele vai, né, vai a fundo. É fantástico, né? Eu acho poderoso isso. Então, marido, eu separei umas perguntinhas pra você, tá bom? Uau, vamos lá, se eu tiver no meu alcance de responder. E o que impede de estar envolvido na obra do Senhor? A pessoa está envolvida na obra do Senhor. O que você acha? Eu diria, né, porque isso aí é uma opinião pessoal minha, né? Cada um tem a sua opinião. E aqui nós também vamos dar algumas opiniões. Eu acho que, pra mim, de bate pronto,
eu acho que é a falta de revelação. Mas assim, em que sentido, Marcos? Como eu falei aqui, do quanto que a pessoa é amada. A Bíblia diz o seguinte, que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então eu não faço obra de Deus para convencer a Deus de algo, para ele me dar. Não, eu faço porque eu me sinto tão amado que eu quero que outras pessoas também se sintam amadas da forma que eu me sinto. Então eu penso assim, se isso tá fazendo bem para mim, por que não fazer bem para outras pessoas? Ou seja, fazer parte da obra, se envolver mais fundo, ver as pessoas sendo transformadas, impactadas, é algo para mim que é saudável, é algo gostoso, é algo que me dá alegria, é empolgante você ver as pessoas compartilhando. Eu acho muito, não é peso. Então eu acho que o que falta é a pessoa ter essa revelação, ok? Muito bem. E outra perguntinha. Ninguém continua sendo o mesmo após encontrar Jesus? Acabamos de dar o exemplo aí do apóstolo Paulo, né? Então, assim, se você for pegar a história da igreja, nenhum homem, nenhuma mulher foi o mesmo depois que viu Jesus. E quando eu falo ver, é ver de verdade. É ver assim que transcende essas quatro paredes que nós estamos aqui. A pessoa ela não consegue ser a mesma. Eu vejo muitas pessoas falando assim, igreja tal pisou na bola comigo. O meu líder pisou na bola comigo. O meu pastor pisou na bola comigo. Eu sei que é difícil, eu sei que é duro você colocar seu coração, colocar sua vida na mão de alguém, de uma instituição de repente, e você se decepcionar muito. Eu sei disso, né? Eu também já passei por isso. Mas, o que eu vejo? Eu vejo aquele que me chamou. E assim, eu não fico olhando as pessoas. E eu tenho uma coisa comigo também, Vanessa. Pode parecer que eu sou muito inocente ao falar isso pra você, mas eu acredito que ninguém erra com ninguém porque ele decidiu errar. Tipo assim, planejou aquele erro. Ele foi, como que eu posso dizer? Tem aquela palavra lá, né? De artimanha. Ele foi maquiavélico, né? Que fala. É um bonequinho, um filme. Ele acordou planejando assim. Maldade. Hoje eu vou fazer uma maldade com aquele fulano. Com aquele irmão. Eu não acredito assim. Eu acredito que as pessoas, elas podem ter aí um pouco de má intenção no meio do caminho? Pode. Assim como eu também posso ter no meu coração alguma má intenção que parece que não é tão prejudicial assim, ou você também tenha, mas eu levo na conta do amor o seguinte, todos nós estamos no processo de transformação. Todos nós estamos em transformação. É evidente que você não vai ter relacionamento com aquela pessoa que te machucou da mesma forma que você teve. Eu concordo com isso. Agora, você se decepcionar com o homem, com a instituição, né, com líderes, pastores, e colocar na conta do Senhor... Parar a sua vida por conta de pessoas. Não pode. Não tem sentido, porque Jesus, ele é maior do que tudo isso. Eu alucino falar isso pra você com todo o meu coração. Eu sempre falo isso pras pessoas. O que seria de José se não fosse os irmãos dele? A esposa de Potifar, né, aquele copeiro que esqueceu ele durante 2 anos. O que seria daqueles ismaelitas que estavam ali passando no deserto naquele momento e comprou, né, para vender ele futuramente? O que teria sido dele? Ele não seria o governador. Então ele passou por algumas coisas, pressões na vida dele, que não foi que Deus planejou aquilo, mas ainda que o diabo usou pessoas, os irmãos dele, hein, para mudar aqueles ambientes, a vida dele ali e tudo, Deus ele tirou um bem maior. Que foi a circunstância que levou ele pro alto. Né? Exatamente. Então todas as pessoas que erraram comigo no meio do caminho, eu nunca fiquei acreditando, culpando, me justificando, eu estou nessa posição porque aquela pessoa fez isso comigo. Pelo contrário, eu perdoo as pessoas, não tenho um relacionamento das pessoas vir na minha casa, eu ir na casa dessas pessoas, se relacionar como amigos, como nós éramos antigamente. Aí você pode falar pra mim assim, Marcos, mas isso não é perdão. Não, eu perdoei, mas eu não quero me relacionar. Essa é uma escolha que eu fiz, eu optei por isso. Então a pessoa optou por isso, de não se relacionar da mesma forma, porque até seria hipócrita, sabe? Você
não confiar na pessoa Falso. e tá andando com a pessoa ali, né? Então, eu acho que acaba não sendo coerente. Então, ó, irmão, tá perdoado, não tenho nada contra você, segue sua vida, mas vai de verdade. Eu torço para que você tudo dê bom na sua vida, a graça, favor multiplicado, que você receba 100 vezes mais. Mas o relacionamento não é o mesmo. É evidente que não é. E agora, é o que eu falei pra você. Mas o que eu vejo de pessoas parando por conta disso não é brincadeira. É muitas, né? É muitas. São muitas. E por que você acredita que as pessoas têm dificuldade de lançar os seus medos e problemas no Senhor? Então, é aquilo que eu vou insistir em falar isso. A Bíblia diz o seguinte. Que o perfeito amor, ele lança fora todo medo. Tá lá em João. 1 João, capítulo 4, né? Você vai perceber isso. Quando ele fala que o perfeito amor, ele lança fora o medo, ou seja, quer dizer que se a pessoa, ela tem medo, ela vive debaixo de medo, é porque ela não entende completamente o amor do pai. Eu sempre gosto dessa ilustração. Se você pegar o seu filho aí, ele for pequeno e tudo, né? Igual nossos filhos agora já estão grandes. Mas eles têm a plena confiança em mim, né? Em você também como mãe. E se eu falar, Pedro, olha, pula aqui na piscina, como eu já fiz outras vezes, ele era menor, ele pulava. Por quê? Porque ele não tinha medo de se afogar. Por que não tinha medo de se afogar? Porque ele sabia que você ia segurar ele. Exatamente. Ele sabia que eu estava ali. Ou seja, o medo, ele não existe para aquele que sabe que é amado. Quanto mais revelação que você tem que você é amado, menos medo você sente. Você tem convicção. Eu sei que todos nós, o medo, ele até faz parte do ser humano, né? Das nossas emoções aí e tudo mais. Mas você não precisa ficar debaixo desse medo. Esse medo, ele não pode te paralisar. Então eu tenho a revelação, né? Eu assumo a consciência que eu estou com medo, mas eu vou diante de Deus e falo, Senhor, né? Coloco diante de Jesus e falo, olha, eu estou com medo, mas é o seguinte, eu sei que o teu perfeito amor, ele lança fora todo o medo, eu sou aperfeiçoado nesse amor, e eu vou me regando disso, eu vou, né, tomando esse deleite, eu vou me alimentando dessas verdades, a tal ponto que, não pelo esforço próprio na mente, um pensamento positivo, mas aquilo ali, ele cresce dentro de mim, entra, e a hora que ele entra com revelação, acabou. É a mesma coisa que eu falo pros irmãos, fala que você é amado. No começo pode parecer um pouco mecânico. Então, assim, eu já percebi que às vezes tem muitas pessoas que não entendem esse amor de Deus sobre a vida dela. Aí até uma vez uma menina perguntou assim, mas como que eu sei que Deus me ama? Aí, tá vendo? O que você respondeu pra ela? Eu falei assim, começa a olhar os fatos que acontecem na sua vida. Aí ela começou, desde quando ela era criança até a fase adulta dela. Ela falou assim, era pra mim ser isso, hoje eu sou isso. Era pra mim, né, nem ter filho, hoje eu tô grávida. E começou a contar um monte de coisa. Eu falei assim, isso é só um pouquinho do que você tá percebendo do amor de Deus sobre a sua vida. Aí ela começou a chorar, aí até a gente precisa terminar o assunto, né? Mas eu percebo que tem muitas pessoas que ainda até assim não sente esse amor de Deus. Então, mas por que não sente? Porque o diabo, ele não muda. Os planos dele não mudam, nunca mudou e nunca vai mudar. Ele só tem um trunfo. Ele só tem uma carta. E a carta dele é o seguinte, é fazer com que você não se sinta amado. A única ferramenta, a única carta que ele tem, o único trunfo que ele tem é dizer constantemente, colocar pressão, condenação sobre você, que você não é amado de Deus. E aí ele vai usar as circunstâncias. Sempre nesse sentido. Se você não fosse amado, se você fosse amado, né, justamente é sempre assim, você não estaria passando por isso. Só que aí ele vai além, ele usa sempre na primeira pessoa e ele não aparece na jogada. Ele joga isso na sua mente, né? Tem até um livro da Joyce Meyer que eu recomendo que chama A Batalha na Mente. Então ele joga isso na sua mente, aí você passa a se alimentar disso. Eu não sou amado. Quando você fala eu não sou, você traz para a primeira pessoa, você diz assim, eu não sou amado, porque se eu fosse amado eu estaria numa casa melhor, se eu fosse amado eu
Essa pessoa não faria isso comigo. Isso. Se eu fosse amado, eu, sei lá, eu estaria numa empresa melhor, teria, né, uma condição melhor. Ou até mesmo Deus não ia deixar acontecer isso comigo. Isso. Né? Então, eu lembro que... eu ia usar um assunto aqui, mas eu acho que não vale a pena. Mas assim, o que eu quero mostrar é o seguinte. O diabo, ele vai pegar a circunstância, vai jogar pra você, e você vai assumir como que você está vendo aquilo ali por conta que você não é amado. E aí você passa a alimentar disso. E aquilo que controla o seu pensamento domina você. Aí uma crença errada, ela produz um comportamento errado. Aí você tá ali, eu não sou amado. Eu não sou amado, porque se eu fosse... se alimentando disso. E aí tudo, aí aonde você foca, expande e cresce. Ou seja, essa sua amiga aí, ela tava dando foco aonde? Apenas aquilo que era errado. Então, se você acorda assim, pela manhã e fala, hoje meu dia vai ser daquele jeito, já percebi. Já dá tudo errado. Vai dar tudo errado. Aí você, né, sei lá, vai tomar banho, queima o chuveiro. Aí você vai pegar lá a van para ir trabalhar, ou seu carro não tem bateria, ou você vai pegar a van já passou. Quebra no meio do caminho. O que mais? Vai chegar na empresa, sei lá, seu computador não tá funcionando, ou o seu equipamento que você usa lá, a ferramenta não funciona, ou roubaram, ou alguma coisa muito ruim. Fica um dia horrível. Horrível. E aí você fica profetizando, você fica dizendo assim, gente, ó... não falei que hoje ia dar tudo errado? E é assim que as pessoas, aquilo que você foca, expande. E aí o que você usou, algo poderoso, que é, foca naquilo que realmente o Senhor já fez por você, e aquilo que Ele está fazendo, e aquilo que Ele fará. Porque Deus, Ele tem a visão do helicóptero, Ele tem a visão do seu passado, Ele tem a visão do seu presente, Ele tem a visão do seu futuro. Ele já sabe. Então assim, se você apenas descansar nessa verdade, nessa bondade, nesse amor dele, e contemplar aquilo que ele já fez, aquilo que ele está fazendo e aquilo que ele vai fazer lá no futuro, você vai ser a pessoa mais exitosa. E aqui eu não estou falando de pensamento positivo, estou dizendo, isso aqui não é coach, não. Isso aqui é a graça de Deus, isso aqui é o mover de Deus. Ou seja, quando você aponta para a pessoa assim, lista aí as coisas boas que o Senhor já fez na sua vida. Eu mesmo, eu sou fruto dessa graça. Né? Hoje nós estamos juntos 21 anos, bem dizer. Isso é a graça. Isso é a graça. 2 filhos maravilhosos. Temos uma condição de vida, né, que para mim é satisfatória. Poderia ser melhor? Poderia. Mas eu estou muito contente com o que nós temos, com da forma que nós vivemos. E Deus, o que ele faz quando ele encontra alguém que é grato? Ele dá mais. Sim. Entendeu? Por que ele dá mais? Porque a pessoa ela é grata. Ela não tem justiça própria. Ela não tá ali. Eu mereço. Eu trabalho, eu mereço. Eu merecia mais. Olha lá, o fulano não tá tendo tanto. O ciclano tá tendo tanto. E aí, o merecimento, ele rouba você de viver essa graça de Deus. É o merecimento. É aí que pega, né? Exatamente. No fundo, todo mundo tem um merecimento. Eu tenho, você tem. Agora, à medida que você vai tendo revelação da bondade, do amor de Jesus, você acaba compreendendo mais, descansando mais e desfrutando mais. Mas todo mundo tem justiça própria. A questão é o tanto que ela vai manifestar na sua vida ou na minha vida, depende da revelação. É assim que funciona. Então, você vê a pessoa com um carro bom, o que você fala? O que será que ele fez para ter aquele carro? Pode ser que aquela pessoa se esforçou muito. E você pode ter o mesmo carro, ou até melhor, uma marca aí, sei lá, importado, sem ter feito nada. Né? Talvez você nem saiba, mas tem um tio lá na Paraíba lá e morreu e deixou uma herança para você. Aí, como assim? Uma fazenda? Mas para mim tá vendo? As coisas podem mudar em segundos na sua vida. Ou você recebe uma promoção na sua empresa, o seu diretor, seu chefe gosta de você, e você pode virar ali um José. Pessoas ali puxando o saco, fez PhD, MBA, um monte de coisa, e você entra lá, o cara gostou sem estudo, sem nada. O cara gostou de você, achou você simpático, falou, quero que você seja meu braço direito aqui. Então, eu acho que quanto mais você é grato, quanto mais você vê o que Jesus tem feito na sua vida, mais você desfruta dessa graça do Senhor. É assim que eu creio, é assim que eu tenho vivido a minha vida, é assim que eu tenho aplicado isso, né, na minha casa, e Deus tem feito grandes coisas. A gente crê, né? É o que está acontecendo mesmo, né? Eu gosto muito de compartilhar sobre isso. O nosso intuito aqui no Pô de Graça é que milhares de pessoas vivam o que nós estamos vivendo aqui,
tenho experiências com essa graça, com essa bondade de Jesus, porque eu tenho convicção que Jesus, ele deseja fazer grandes coisas através, né, desse canal. Esse canal ele não começou de forma aleatória, ele foi planejado, nós oramos por isso, e o nosso coração é servir a igreja da melhor forma possível. Hoje muitas pessoas estão usando aí o podcast, nós decidimos aqui usar o Pod Graça, que é bater um papo gostoso, falar sobre a pessoa de Jesus e interagir, né, com a audiência aí, com você que nos segue aqui nas redes sociais, segue aqui no YouTube. E uma medida de você nos ajudar aqui é compartilhando esse canal, incentivando outras pessoas a assistirem. E à medida do possível a gente vai melhorar muita coisa por aqui ainda, pode ter certeza que... E tudo é feito de coração, de verdade, né? Eu creio nessa bondade de Jesus que está sobre as nossas vidas aqui, e eu creio que ela também está sobre a sua vida aí. O que talvez, se você não está desfrutando da totalidade da graça, é porque existem ainda umas crenças erradas na sua vida. Mas tenha certeza, eu nem quero ser soberbo e falar isso para você, mas à medida que você vai ouvindo a simplicidade da graça e você vai percebendo que não tem a ver com você, mais você vai entendendo e mais você vai, né, compreendendo a tal ponto que isso se torna algo espontâneo, algo leve, algo sem esforço algum para que você compreenda. No começo pode parecer difícil, mas o Evangelho da Graça é para quem não merece, né? Você vai receber sem ter trabalhado. É isso que eu acredito. Quando eu falo trabalhado, é sem o seu esforço próprio. E acredite em mim, quando você trabalha, Deus descansa. Mas quando você descansa, Deus ele trabalha no seu lugar. Pode ter certeza disso. Amém, Vanessa? Amém. Quer falar mais alguma coisa? Isso que no começo era um pouquinho difícil, né? De guardar, né, na mente e no coração, né? Quando você descansa, Deus trabalha, né? Que era difícil você ficar lá de braço cruzado imaginando Deus trabalhando, né? E hoje virou uma prática, né? Que era um pouquinho, né? Difícil de ver isso, né? E hoje, ver o acontecimento? Então, eu falava assim, como que você tá lá e com o braço cruzado, Deus vai fazer, né? Então, hoje a gente vê isso, né? Que acontecendo, né? Então, isso é verdade, gente. Deixa Deus trabalhar. Não queira fazer. Usava-se muito aquela frase, não sei se ainda se usa muito, mas descansa, Deus vai fazer, né? Mas também se tornou uma palavra de efeito, porque a pessoa fala, mas não descansava. Também uma frase que usavam-se muito era aquela lá, só Jesus. E assim, você percebe que era de forma pejorativa, não era de forma em fé. Quando você fala só Jesus, você não deveria... graças a Deus que é só Ele. Não deveria falar só Jesus desanimado. Eu lembro que algumas irmãs chegavam nas reuniões de celebração e eu perguntava, aí, cadê seu marido? Aí ela falava, só Jesus. Só Jesus, pastor. Eu falava, não, mas falava de forma assim... Meio que deboche. E eu falava... Nossa, ela tá tendo aquilo que ela está... O céu tá na mão de Deus. Mas exatamente, tá na mão de Deus, mas assim... Tá na melhor mão, né? Tá na melhor mão. E aí, se você usar essa mesma frase e aplicando fé, aí a coisa muda. Ela tá usando uma frase, ela está usando a fé que ela tem de forma negativa. Então, é isso que nós temos que entender, perceber, ter essa revelação, porque o Senhor quer fazer grandes coisas. E você tem aquilo que você fala. Se você fala, vou ter um dia mau, você vai ter um dia mau. Se você fala, vou ter um dia bom, vou ter um dia bom. Se você fala que seu marido é um homem de Deus, ele será um homem de Deus. Se você fala que seu marido é um traste, ele vai ser um traste. Se você fala que seus filhos é uma peste, ele vai ser uma peste. Por quê? Você tá profetizando aquilo. Você está falando aquilo. Muitas pessoas falam, meu salário não vale nada, esse salário é uma miséria. Você pode perceber. Não deu pra nada. Pode perceber. Não paga nem as contas. Todas as pessoas que reclamam das finanças, que infamam as finanças, ela tem uma vida financeira totalmente destruída. Por quê? Porque ela tá sempre profetizando aquilo que... E aí Deus, o que ele fala? Ele tá profetizando aquilo, eu tenho que dar aquilo pra ele. Não que Deus dá, mas ele vai ver aquilo. Verdade. Entendeu? Porque você tá aplicando fé pra ter aquilo. Você tem fé para ter aquilo. Ou seja, você tem que mudar a sua crença. Eu tenho que ter fé. Não é para ter desgraça. Eu tenho que ter fé para ter, né, o favor, bondade, graça de Deus, o fluir de Deus na minha vida. É isso que tem que aplicar fé. Não aplicar fé naquilo que é errado. Eu só para encerrar falando isso, os 12 espias foi um bom exemplo disso. Então, dos 12, só 10, os 10 deram negativo e 2 deu positivo.
Só os dois que viu a terra boa, né? Ou seja, só aqueles... E Deus que falou. Deus falou assim, ó. Como eles falaram, assim será com eles. Deus que falou. Não foi nem o Marcos. Deus falou, ó. Falou Moisés. Assim como eles falaram, assim será na vida deles. Eles não vão entrar. Ou seja, não vão tomar posse da terra. E nós temos que tomar cuidado com o que nós falamos, né? Sobre nossos filhos, sobre nossas esposas, maridos, trabalhos, saúde. Muitas pessoas ficam... Ai... Eu tô com pressão alta, eu tô com dor de cabeça. Já viu aquelas pessoas das dores? Tudo só tem dor. A pessoa é negativa ao extremo, né? Então é perigoso, né? Basicamente é isso que eu queria falar com vocês aí hoje. É isso aí. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. É o nosso primeiro episódio. A Vanessa é um pouco tímida mesmo. Aos poucos ela vai se soltando aqui no nosso canal, nosso Pô de Graça. Coloca aí depois aqui no comentário qual assunto que você gostaria que a gente compartilhasse aqui. Vamos trazer conteúdo sobre criação de filhos. Vamos trazer conteúdo sobre finanças, sobre casamento debaixo da graça. Vai ter muito conteúdo aqui e eu quero incentivá-lo, né, a você a viver isso junto conosco, porque eu creio que vai ser algo poderoso e esse é o primeiro de muitos. Pode ter certeza. Se alguma coisa aí saiu fora, coloca na conta do amor e a gente se vê no próximo Pô de Graça.